Oi gente, eu sou a Rô, sejam bem-vindos à minha biblioteca e hoje eu vim responder com vocês a book tag dos calhamaços. Eu realmente achei que eu nunca fosse conseguir gravar essa tag, porque eu nunca tinha reparado se eu tinha lido tantos calhamaços assim. Às vezes eu pego muito livro que é do tamanho normal, sabe? 400, 300 e poucas páginas. Mas aí esse ano eu reparei que eu tava gravando vlogs de livro de calhamaço, eu tava sempre com um livro grande, sabe, no processo. Eu pensei assim, acho que agora dá. Aí eu fui dar uma conferida no meu Scoob, vi que tinha bastante coisa que dava pra eu comentar aqui com vocês. E, gente, eu fiz uma enquete lá no Instagram perguntando a partir de quantas páginas você considera um livro grande o suficiente pra ser um calhamaço. E, assim, o que ganhou na votação foi 500, mas teve bastante gente marcando 600 também. E teve umas pessoas que marcaram 700, aí eu virei e falei assim, a gente não está vivendo no mesmo mundo, né? Então, vou botar aqui uma média de 550. E assim, em algum momento do futuro, sei lá, daqui uns 2 anos e tal, eu quero voltar a esse vídeo, ver tudo que eu respondi aqui, ver quais outros calhamaços eu li. Então, esse vídeo aqui vai ser um geralzão, sabe? Então vão ter algumas perguntas que eu vou responder mais do que um calhamaço. E também acrescentei 2 perguntinhas no final. E à medida que eu for mostrando os livros, fazendo as perguntas aqui, pode dar pitaco nos livros, pode digitar à vontade, se quiser responder a book tag nos comentários, responde também, que é bom que a gente vai conversando. E um lembrete, se vocês ouvirem barulho de fundo, vocês me perdoem e vocês ignorem, porque eu tô pra enlouquecer nessa casa, porque todos os vizinhos estão fazendo barulho justamente nos dias que eu preciso gravar. E assim, eu tô ficando poucos dias em casa pra poder gravar. Então, por favor, já deixa um like pra ajudar na divulgação, se inscreva se você não for inscrito e vamos pra book tag sem enrolação. Primeira pergunta, o maior livro da sua estante que você já leu, e no caso é It, a Coisa, que tem 1102 páginas. E, gente, eu não vou nem comentar muito, porque já é um livro, assim, bem conhecido. E tem vlog aqui no canal, que inclusive, gente, foi isso que me fez ler mais calhamaços, tá? Porque, desde que eu li esse livro aqui, todo livro que é calhamaço, eu gravo um vlog. Porque aí eu vou lendo de pouquinho em pouquinho, sem pressa, vou gravando as minhas impressões pra vocês e isso me ajuda a avançar na leitura, tá? Inclusive, teve um tempo atrás que me perguntaram dicas pra ler calhamaços e tudo mais. E, gente, não tem mistério, é você ler sem pressa. Lê no seu tempo, lê sem se preocupar de quanto tempo você vai demorar pra ler. Porque, na verdade, é que o tempo que você vai demorar pra ler não importa. Se você está curtindo passar aquele tempo com aquela história, com aqueles personagens, é isso que vale. Inclusive, nesse aqui, eu me apeguei bastante às crianças. Número 2, maior livro da sua estante que você não leu. E, no caso, é Jonathan Strange e Mr. Norrell. Eu acho que assim pronuncia o sobrenome do personagem. Mas, enfim, esse livro é da Susanna Clarke, é a mesma autora do Piranesi. E eu comprei mais ou menos próximo, porque eu vi muita gente falando do Piranesi. Aí o Pedro me deu o Piranesi de presente e logo depois eu peguei esse aqui. Inclusive eu até me assustei, gente, porque normalmente os livros da Seguinte, eles são mais infantis, mais juvenis. Normalmente são edições pequenininhas. E essa aqui tem 800 e poucas páginas. Eu fiquei assim, eita, tá bom, né? Não sei muitos detalhes sobre a história, tá? Mas me pareceu rixa de mago. Quando eu li a sinopse na época, que parece que descobrem, né, que essas duas pessoas aqui têm alguma magia, aí um se torna aprendiz do outro, mas eles começam a ter alguns conflitos ali. Então, assim, magos tretando. Eu virei, quero. Número 3, calhamaço que você tem medo de ler. E eu nem tenho esse livro ainda, né? Na verdade, eu enrolo bastante pra comprar ele justamente por causa desse medo, que no caso é O Apanhador de Sonhos, do Stephen King. E, basicamente, é uma história sobre alienígenas e eu adoro histórias de alienígenas. O problema foi porque eu vi a adaptação desse livro quando eu era muito novinha. E tem uma cena num banheiro que eu fiquei com muito medo daquela cena quando eu era criança, gente. Eu fiquei sem conseguir ir no banheiro, sabe? Porque eu tinha medo de ir pro banheiro sozinha. Então, até hoje eu enrolo pra comprar esse livro justamente por causa dessa cena. Eu não sei como é que seria a minha reação lendo ela depois de adulta. Número 4, calhamaço que você tem fissura pra ler. Aqui, no caso, eu vou colocar 2 livros, né? O primeiro deles é O Império dos Vampiros, do Jay Kristoff. Esse livro, ele tá meio caro no momento, eu tô esperando ele baixar. Não sei muitos detalhes sobre essa história, o livro é enorme, ele tem quase 1000 páginas. E eu só quero mesmo porque é uma história de vampiros. E como eu já li Nevernight, do autor, que foi um livro que eu gostei, eu quero ler esse aqui também. E um outro livro, assim, que logo no início eu não tava tão empolgada, mas assim, depois foi surgindo à vontade, eu quero muito, tô vigiando o preço dele na Amazon pra comprar depois, é O Caminho dos Reis, do Brandon Sanderson. Sei alguma coisa sobre esse livro? Eu não sei absolutamente nada.
Eu quero ler só porque é do Brandon Sanderson mesmo e eu já li algumas histórias dele que eu gostei. Número 5, livro grande, capa linda. Tem um aqui, gente, que eu peguei dois, na verdade, tá? Pra mostrar, porque eu adoro essas capas. Não sei se vocês vão considerar esse primeiro, porque apesar dele ter umas 640 páginas, ele é naquele formato um pouquinho menor, que no caso é Foundryside, As Margens da Fundição. E eu acho essa capa linda. A estética dela, de que tá num ambiente escuro e a gente tem a visão da cidade no fundo e tudo pegando fogo. Eu adorei, gente. Só que eu ainda não li esse livro, tá? Eu tô doida pra começar essa série também, mas eu acho essa capa maravilhosa. Inclusive, não sei muitos detalhes, tá? Eu peguei mesmo pela capa esse aqui. Mas é fantasia e eu gosto bastante do catálogo da Amor Branco, então eu acho que eu vou gostar dessa história. E um outro livro aqui, que eu achei a capa belíssima. Comprei até na empolgação e tá meio encalhado aqui ainda. Em algum momento eu vou ler, eu juro que vou. Que é o Leopardo Negro, o Lobo Vermelho. Eu acho essa edição maravilhosa, porque ela não é só bonita assim. Ela tem um corte colorido, ela tem essa folha aqui de guarda que eu achei um tom de azul maravilhoso. Tô devendo, né? Eu sei que na época esse livro ele chegou a ficar muito barato. Se eu não me engano, eu paguei tipo R$ 23 nele, alguma coisa assim. E muita gente comprou. Mas você leu? Porque eu não li e também não vi essas pessoas lendo, né? Porque depois não vi um comentário do povo falando se achou bom ou ruim. Ou seja, eu acho que esse livro tá encalhado na estante de muita gente. Livro grande, capa feia. E assim, gente, esse aqui não é nem que eu ache feia. Porque até combina, tá? Com uma coisa que tem dentro da história. Mas eu achei o design, assim, meio preguiçoso, tá? Podia ter uma capa melhor. Que, no caso, é O Talismã, do Stephen King. Basicamente, essa é a história de um garotinho que vai viajar entre mundos em busca de um talismã pra salvar a mãe dele e, consequentemente, salvar a rainha de um outro mundo. Eu gostei dessa história. Tem algumas partes aqui que eu acho que dava pra diminuir o tamanho desse livro, porque ele tem 700 e poucas páginas, dava pra ser um pouquinho menor. Mas eu ainda assim adorei essa história. Inclusive, eu tô enrolando pra trazer vídeo pra vocês sobre, porque apesar dele ter um final, ele é uma duologia. Então eu quero ler o outro livro antes, né? Pra trazer um vídeo certinho falando sobre a duologia e não falando de um livro de cada vez, tá? Que inclusive a gente entra na próxima pergunta, que é justamente calhamaço que você tem vergonha de estar abandonado na estante. E no caso é o A Casa Negra, que é a continuação de O Talismã. Estou dando uma enrolada? Estou. Justamente por quê? Porque no primeiro livro teve um pedaço ali, foi meio arrastado, sabe? E só o que eu sei, gente, é que nesse aqui acho que a gente vai acompanhar o mesmo personagem do outro livro, só que ele já vai estar adulto. Então, assim, eu tô muito curiosa, principalmente depois da experiência que eu tive com o Iluminado e Doutor Sono. Porque eu não gostava tanto, assim, do Iluminado, e quando fui em Doutor Sono, eu amei e virou favorito. Então, assim, tem esperança que isso aconteça com esse livro aqui também. E um outro que também tá aqui há muito tempo mesmo. Eu nem morava nessa casa quando eu ganhei esse livro, pra vocês terem noção. Que, no caso, é o Belas Adormecidas, que o King escreveu com o filho dele. E aqui, gente, eu acho que todas as mulheres caíram numa espécie de sono, né? Foi uma doença que afetou as mulheres e ninguém pode despertar, porque senão elas se tornam, tipo, bestas terríveis e tudo mais. Alguma coisa assim, não tenho muitos detalhes sobre. O difícil de manter os calhamaços do King em dia é porque o homem escreve muitos calhamaços. Então, assim, eu tô sempre na luta de tentar conseguir ler os livros do cara. Próxima pergunta, calhamaço que você não lembra quase nada ou que você quer reler. Esse aqui, no caso, eu lembro de bastante coisa. Eu só quero ler de novo pra ter uma certa garantia, porque eu quero continuar a série, tá? E já faz muitos anos que eu li o primeiro. Que, no caso, é o Nevernight. Esse livro tem 603 páginas e tem muito tempo que eu li. Eu lembro da história toda, de detalhes até. Só que quando faz muito tempo, eu sempre fico naquela dúvida. Será que eu lembro de tudo mesmo, sabe? Então eu quero fazer essa releitura pra poder dar continuidade na série. Tem uma resenha desse livro bem antiga, que eu acho que eu fiz lá no início do canal também. Mas foi um livro assim que virou favorito pra mim, tá? Então eu quero realmente concluir essa trilogia. O último calhamaço que leu. Aí aqui, gente, eu vou botar dois, porque foram os dois últimos que eu li. E meio que teve um período que eu tava lendo os dois ao mesmo tempo, tá? Que aí, no caso, foi o A Hora das Bruxas, da Anne Rice, que inclusive fiz vlog aqui no canal falando sobre esse livro. Tá sem spoiler, tá, gente? Mesmo que seja vlog de uns livros desse tamanho, eu faço sem spoiler. É mais pra vocês conhecerem a minha opinião sobre esses livros e também, né, pra me manter motivada, né? Porque, afinal de contas, esse livro é imenso. Ele tem 990 páginas, sabe? É gigantesco. E ainda é o primeiro de uma série, eu ainda tenho que ler os outros. E o outro livro que eu tava lendo ao mesmo tempo, né, que também é calhamaço, eu peguei só metade dele aqui pra representar, que no caso é O Priorado da Laranjeira. Aqui no Brasil, ele veio dividido em 2 volumes.
mas lá fora ele é um livro único. Eu esqueci de pegar a outra metade, mas juntando os dois livros, dá como se fosse 1000 páginas, alguma coisa assim. Mas de qualquer forma também tem vlog do Priorado da Laranjeira aqui no canal, vou deixar nos cards e no box de descrição pra vocês assistirem. O último calhamaço que abandonou, e no caso foi Os Miseráveis, inclusive foi o único calhamaço que eu abandonei na minha vida. E assim, gente, a história é realmente muito boa, mas o excesso de descrição é extremamente cansativo. Então, assim, não adianta a pessoa vir falar, tipo, ai, mas você tem que ler porque é o clássico que não sei o quê. Não me importa, eu não tenho tempo de vida pra ver o cara descrevendo o esgoto de Paris em 1600 páginas, sabe? Então, assim, sem paciência. Ah, mas o contexto histórico... Gente, dava pra cortar muita coisa dali, tá? Mesmo com contexto histórico e tudo mais, que tem essas partes que são realmente relevantes, dava pra cortar muita coisa. Então, assim, abandonei mesmo porque tava cansativo, tava chato. A história dos personagens em si é muito interessante, eu tava super entretida. Só que o cara me dava uma quebra de fluxo que era, assim, desanimador. Eu tava ali, empolgada, focada, querendo saber o que ia acontecer na vida do personagem. Aí o cara parava pra me descrever um outro negócio e eu virava, moço, não, volte. Eu quero saber o que aconteceu com o rapaz aqui. Então, assim, esse tipo de coisa foi me estressando e o livro era grande demais, eu acabei abandonando. E vai ficar abandonado mesmo, porque eu não vou pegar esse livro pra ler só pra fazer média no BookTube. Livro grande que leu muito rápido, que no caso foi Jane. E assim, gente, quando eu li, era uma leitura coletiva que eu tava organizando e eu não tinha noção de quão grande esse livro era, porque eu tava com a versão em e-book. Em e-book só aparece o tempo ali, a porcentagem, então assim, eu nem olho página. Depois eu fui descobrir que o livro tem 690 páginas. E quando eu faço as leituras coletivas, eu tento sempre dividir em metas semanais pra gente ir conversando, aquela coisa toda. E nesse aqui, eu não queria respeitar as metas que eu mesma criei. Eu queria pegar o livro e ler de uma vez, entendeu? Então, assim, eu li esse livro em poucas sentadas. Eu esperava, às vezes, sempre o sábado ou domingo pra ler, pra eu já estar próximo da próxima meta e eu poder ler mais coisas, assim, em menos tempo. E foi uma leitura, assim, que eu achei incrível, gente, porque basicamente é um romance de formação, onde a gente vai acompanhar a Jane, que era uma criança ali, né, órfã, né, ela era criada pela tia, só que a tia dela era o cão, né, então assim, essa menina sofreu pra caramba, e a gente vai vendo tudo que ela fez, né, durante a vida dela, em termos de trabalho, né, aquela coisa toda, e a Jane é uma personagem que eu simplesmente amei. É um clássico que eu super recomendo, porque ele, bem ou mal, tem um mistério, tem um romance, tem as críticas sociais ali, tem um pouquinho de fofoca também, né, que ele tem uma hora de fofoca que faz você ler muito rápido, então assim, super recomendo esse livro. Próxima, livro grande que você leu devagar. E aqui no caso eu vou ter que repetir o A Hora das Bruxas, porque também foi uma leitura coletiva que eu organizei. O pessoal ficou meio assustado, né, com o tamanho do livro e pediu pra gente dividir em 3 meses. Então, eu li em 3 meses, seguindo as metas. E assim, 3 meses eu achei um tempo bom, sabe? Não atrapalhou as leituras de ninguém. O pessoal conseguiu ir acompanhando as metas direitinho pra participar. Então, eu fiquei muito feliz com essa leitura aqui. E, gente, é o que eu falo. Não se preocupem com o tempo. Ah, porque eu demorei 3 meses pra acabar o livro. Tudo bem. Não, o mundo não vai acabar por causa disso. Então, vocês... acalmem o coraçãozinho de vocês, tá bom? E o outro livro que eu também demorei pra ler, no caso, foi O Priorado da Laranjeira, porque eu estava na leitura coletiva, aí eu fui me embolando com outras leituras, atrasei essa, fui ler bem depois, então assim, deve ter demorado aí também uns 3 meses, tá? Não 3 meses essa metade, essa e a outra, que eu esqueci de pegar, tá? Mas assim, praticamente 1000 páginas em 3 meses. Calhamaço que deixou uma saudade imensa, e gente, com certeza foi Contos de Fada do Stephen King. Esse livro tem umas 600 e poucas páginas, e eu simplesmente fiquei apaixonada por ele. Tem resenha aqui no canal, vou deixar pra vocês assistirem. Mas é uma história onde a gente vai acompanhar um adolescente que ele meio que tá ali ajudando um senhor que já é idoso, né, que sofreu um acidente ali e também tá cuidando da cachorrinha desse cara. E em determinado momento, ele vai para um mundo mágico. Então, assim, a parte da fantasia desse livro, eu simplesmente amei. Eu também adorei o protagonista. Logo no início desse livro, quando o autor vai criando toda a construção e tudo mais, ele foi um personagem que eu me apeguei muito. Eu acabei me pegando muito a cachorrinha também. Então, assim, eu achei esse livro perfeito. Não tenho um A pra reclamar, tá bom? E as lembranças que eu tenho dele são todas muito vívidas. Só que foi uma leitura tão gostosa que eu tenho certeza que esse é um livro do King que eu ainda vou reler na minha vida. Calhamaço que te fez chorar. E assim, gente, esse livro não tem nem nada assim demais pra chorar, né? Foi uma morte especificamente que na hora que aconteceu eu fiquei assim, não posso acreditar.
Eu fiquei indignada porque eu falei assim, não, gente, por que eu tinha que sofrer desse jeito? Que aí, no caso, foi Mistborn, Nascidos da Bruma. Esse é o primeiro volume da série Mistborn. Também tem resenha aqui no canal, tá? E assim, gente, o livro não tem nada assim que é do tipo, ai, voltado pra parte dramática, emocionante e tal. Não, não é isso. Ele é uma aventura, é uma fantasia. Lá na resenha eu explico melhor pra vocês. Só que teve uma morte aqui que eu comecei a chorar porque eu tinha me apegado ao personagem, era o que eu mais gostava. Então, assim, eu fiquei muito indignada com o autor fazer isso, porque eu não achei justo. Comigo, faz sentido dentro da história? Faz sentido dentro da história, mas comigo não tava sendo justo. Que eu falei, tipo, matava qualquer um menos ele, entendeu? Eu tava nessa vibe, então eu realmente chorei ali por algumas páginas. Li de novo, porque eu pensei assim, não, tô lendo errado. Mas era isso mesmo, gente, morreu, coitado. Então, assim, eu não posso gostar dos personagens que eles morrem. E aí temos aqui os próximos calhamaços que vão ser lidos, né? E assim, gente, se tem alguns livros nessa tag aqui que não foram lidos, então é óbvio que eles vão ser lidos em algum momento, serão próximos também. Afinal de contas, eles já estão aqui em casa. Mas tem dois especificamente que são a prioridade da prioridade pra mim, porque eu ainda quero ler esse ano, né? O primeiro deles é o Lacrimosa, da Juliana Daglio, que inclusive eu até citei esse livro aqui pra vocês no vídeo de Previsões 5 estrelas. Ele é uma mistura de, acho que mistério com terror, alguma coisa assim. E a Juliana Daglio é uma autora nacional que eu gosto muito, então quero ver se eu consigo fazer essa leitura esse ano. E um outro que na verdade está até atrasado, né? Que eu já deveria ter lido, é o Battle Royale, porque ele era uma LC do DLX. Só que no mês que eles iam começar isso aqui, foi um mês que eu fiquei doente. Eu tinha até marcado, olha, as metas aqui. Só que como eu tava doente, eu já tava lendo algumas outras coisas, eu preferi ir terminando os livros que já estavam iniciados, livros menores, e acabou não dando tempo de pegar esse aqui. Mas é uma coisa que eu quero fazer ou esse ano ainda, ou no máximo, assim, em janeiro de 2024. Aí, gente, eu acrescentei mais duas perguntinhas aqui, porque são dois tópicos que eu quero voltar pra dar uma olhadinha deles no futuro. Que o primeiro é, quais são os seus calhamaços favoritos? Eu dei uma olhadinha ali no meu Scooby, né, quais eram os livros que eu tinha marcado como favorito e qual deles se encaixavam no padrão calhamaço, né? E eu vi que foi o Nevernight, do Jay Kristoff, que tem resenha aqui no canal, o Conto de Fadas, do Stephen King, que também tem resenha, e Jenner. Jenner, gente, é uma coisa que eu tô muito chateada de ter lido em e-book. Eu vou comprar uma outra edição física, vou escolher ainda qual é a que eu vou comprar, e eu vou comprar pra reler, porque, ai, é muito ruim ter livro favorito que você não tem livro físico, entendeu? Eu vou comprar uma pra mim. E a outra pergunta que eu acrescentei aqui é um calhamaço que não valeu a pena. Hoje em dia ele está sendo vendido em livros separados, mas na época que eu li ele era um volume único, né, com todas as histórias, que no caso é as Crônicas de Nárnia. Sério, gente, foram assim, acho que umas 750 páginas torturantes pra mim, sabe? E assim, gente, você pode amar a Nárnia, você pode ter lido na sua infância, virar uma fantasia favorita e tudo mais. Tudo bem, não tem problema nenhum quanto a isso, tá? Mas a questão é que Nárnia, você querendo ou não, ela é exatamente a Bíblia disfarçada para criança. A história de Nárnia é literalmente da criação do mundo até o Apocalipse. Tem algumas coisas ali em que eu também acho que são preconceituosas, eu não gosto. E quando é um livro destinado para uma pessoa adulta, que ela vai pegar e vai fazer o discernimento, beleza, mas é um livro que é para criança, é um livro que é infantil. Então eu não acho legal o cara meio que querer doutrinar as crianças assim. Então assim, foi um livro que realmente não valeu a pena a leitura para mim. Eu acho que na época eu só insisti na leitura dele até o final porque tinha sido um presente, então eu tinha aquela questão de tipo, poxa, eu ganhei um negócio, quero ler, sabe? Mas foi uma leitura que, cara, eu não gostei de nada. E bem, gente, essa era a book tag de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem aqui embaixo se vocês já leram esses livros, têm vontade de ler, vamos bater papo mesmo. Dá pitaco nos livros, quiser reclamar também de livro aqui, fica à vontade. Vou deixar os links para esses livros aqui embaixo no box da descrição, que aí se você tiver interesse de adquirir algum deles ou qualquer outra coisa assim no site da Amazon, através desse link você ajuda o canal sem pagar nada mais por isso. E, gente, por favor, não saiam do vídeo sem deixar um like, sem se inscrever no canal se você não for inscrito, tá bom? Eu vou ficando por aqui, a nossa conversa continua nos comentários. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo e tchau!